Estamos aqui para a gravação de mais um programa da série Diálogos sobre Direito. Estamos recebendo hoje Católica investigadora Ana Belém. Bom, hoje recebemos o professor Carlos Ari Sandfeld, uma ocasião muito especial, aniversário da Roberta, que está aqui nos assistindo, e vamos conversar sobre o capítulo 5 do nosso curso de Direito Tributário e Finanças Públicas, em que o Carlos Ari fez um artigo fantástico sobre a turma de Perdizes, capturando a década de 60, o período militar, o direito, o que era o Estado de Direito naquela época. A gente começou a conversar aqui no início sobre as suas mudanças de convicção, as suas variações, as suas traições em relação à legalidade, ao ordenamento jurídico. Carlos Ari, o que é o ordenamento jurídico? O que mudou do ordenamento jurídico do período militar para o ordenamento jurídico atual? Bom, mudou o contexto. O fato é que a realidade política determina muito as necessidades jurídicas. Muda muito o enfoque que se tem a respeito do que deve ser o direito quando a política muda. Nós vivemos no regime militar um período em que era preciso valorizar como resistência democrática, valorizar a ordem jurídica. E a ordem jurídica, num contexto como esse, tem de ser a Constituição e as leis. Quando a democracia se instala, as outras fontes de poder, o próprio poder executivo, que é uma fonte de poder também democrática, num regime em que há eleições, vai ser valorizada. Essa é a grande mudança. Mudou o período histórico, mudou o compromisso, mudou o desafio dos juristas. É isso. Eu lembro de um exemplo do Geraldo Ataliba, muito interessante, que depois de muito tempo eu fui entender. Aliás, eu me lembro exatamente em 95, o Geraldo Ataliba entrando com esse livro na sala, encantado com esse livro, Fundamentos de Direito Público, que você escreveu, que era uma matéria nova na PUC. Encantado, falei assim, Carlos Ari, eu nem sabia quem você era até então. E, aliás, tem muita relação com esse nosso trabalho, porque também há uma parte que é um diálogo, em que você trabalha um diálogo entre o professor Paulo, o Ataliba, o Madeira de Mello, não é? E então foi um momento muito especial quando o Ataliba comentou sobre isso. E o que eu estava lembrando, o Ataliba tinha um exemplo ótimo, que ele falava sobre, comparava a Constituição ao general, o coronel era a lei complementar e o cabo a lei ordinária. Ele fala, como que a ordem do coronel vai ser descumprida pelo coronel, a ordem do general vai ser descumprida pelo coronel ou pelo cabo? É um absurdo, tal. E no fundo ele impunha a pirâmide keynesiana, goela abaixo dos períodos militares, para um valor fundamental para eles, que é a hierarquia. Então é uma tremenda sacada, não é? Ou seja, eu sempre divulgo isso, que o Ataliba fez uma oposição ao período militar de dentro do direito, não é? É verdade. A estratégia dos professores, como o Geraldo Ataliba, que no período militar, no período autoritário, procuraram construir um direito que tivesse independência em relação ao regime militar, curiosamente, foi afirmar a necessidade de respeitar a ordem jurídica do regime militar. Mas que ordem jurídica? A ordem jurídica constitucional. Afinal, a Constituição precisou ser feita para legitimar o regime e nenhuma Constituição poderia deixar de prever uma relação de direitos e mesmo limitações ao poder de tributar e colocar uma ordem dentro da federação. Isso era importante mesmo para o governo militar, que afinal estava tentando controlar o poder dos municípios e do Estado, né, dos estados da federação. De maneira que uma estratégia inteligente de não contestar o regime militar, mas de alguma maneira fazer resistência, era defender a Constituição autoritária. Porque a Constituição autoritária tinha também declaração de direitos e limitações ao poder de tributar. Essa foi a estratégia, uma estratégia inteligente, sem dúvida. Inteligentíssima. E aí explica um pouco também o porquê dessa corrente positivista na PUC, que acabou marcando várias gerações de tributaristas, inclusive eu, que acabei me tornando um filhote do positivismo. Mas você está mudando, né, Eurico? Estou mudando. Aliás, uma coisa interessante que eu percebi naquele colóquio do Ronaldo
foi que através do próprio curso, que o curso tem uma proposta aqui, que fala aqui do fato à norma, da realidade ao conceito jurídico. Comecei a perceber, Carlos Ali, que na verdade eu não ensino mais dogmática de dentro da dogmática, impondo um sistema dogmático coerente. E aí eu vou explorar essa tua ideia de ordenamento jurídico, que não foi muito clara ainda. Com um sistema coerente, perfeito, mas na verdade a teoria dos sistemas tem uma visão do direito, que o direito está dentro do sistema social. E nesse sentido, o direito se torna um fato. A lei se torna um fato, a obrigação se torna um fato, o ato administrativo um fato, o motivo do ato que é um fato se torna um fato, mas o conteúdo do ato também é um fato, e você olha também tudo dentro da linha histórica, daquilo que já passou. Então, é o fato consumado efetivamente. E você começa a analisar dogmaticamente como aquilo funciona, aquelas estruturas e a jurisprudência e também a doutrina de uma perspectiva de fora do direito, sem comprometer a possibilidade de aprofundar muito a sua análise interna sobre o direito. Mas isso tem muito a ver com a vitória do realismo jurídico, eu acho. Não é só o fato de que durante o regime autoritário o positivismo tinha uma função política a cumprir, é mais do que isso. Ocorreu nos últimos anos a recepção no Brasil, inclusive, da ideia realista. Isso é, as pessoas estão mais preocupadas hoje no campo jurídico em saber como funcionam as instituições jurídicas como um todo. Até para fins profissionais, isso não é uma postura apenas científica, quer dizer, os cientistas querem conhecer mais amplamente o fenômeno em que o direito é discutido. Mas os profissionais também querem que aqueles que se dedicam a pensar o direito na faculdade, né, sejam capazes de dizer coisas mais sofisticadas, mais abrangentes do que diziam os professores do passado, que se limitavam a produzir argumentos que depois pudessem ser usados em juízo. Ou em fazer uma análise do sistema normativo, pura e simplesmente, quer dizer, tentar construir conceitos para explicar o que dizia a ordem jurídica. Hoje em dia o que se quer é mais. As pessoas estão insatisfeitas com uma ciência jurídica que não seja realista. Então essa é uma tendência que tem a ver com a recepção do realismo jurídico, né? Então hoje nós queremos fazer pesquisa empírica para saber, por exemplo, quais são os artigos do Código Tributário que estão servindo para os oportunistas moverem ações contra o fisco e retardar o pagamento de tributo, para identificar aqueles que devem ser, por exemplo, revogados. Você estava contando que você está fazendo uma pesquisa em relação a isso. Você está fazendo uma pesquisa sobre a jurisprudência do Código Tributário, para quê? Não é só para você sintetizar os argumentos que os advogados podem usar, dizer, olha, a favor da tese tem 10 julgados contra 15, então quem estiver defendendo uma, use os primeiros 10 julgados, quem estiver defendendo outra, use as outras. Não é só isso que você quer fazer. Você está fazendo uma pesquisa sobre o direito tributário dos tribunais para verificar aonde está ocorrendo falhas. Isso é, o modo como isso está sendo aplicado, qual o efeito concreto dessas normas. Isso é uma mudança. Você é um jurista. Você está preocupado com coisas que seus professores não estavam. Agora, não é só porque o regime militar acabou. É porque hoje se quer do jurista um papel mais amplo. Essa mudança. Uma coisa interessante de observar, Carlos, ali, que o realismo, como tudo, tem duas acepções. Um realismo interno, na verdade, que quem decide, mais cético, quem decide é o juiz, é o Supremo. E que se dane. Observe, nós quando erramos é um erro. O Supremo quando erra faz coisa julgada. É verdade. E nesse sentido acaba sendo uma corrente muito cética, mas ela é interna, como o direito usando o próprio realismo para se impor sobre o direito. É interessante que essa visão que nós tomamos, na verdade, de olhar o direito como fato e temos humildade em relação a entender as instituições e não constituir as instituições através da nossa cabeça, sistematizando brilhantemente as nossas dogmáticas, nos coloca numa situação de mais humildade e com isso você não se torna refém também do seu próprio sistema sendo incoerente, você não tem mais compromisso com coerência. Você está descrevendo o real agora. Isso tem a ver também com a perda da importância do papel do grande jurista. O grande jurista ele está em certa decadência, porque
num período em que o professor de direito, o que ele tinha que dar grandes lições a respeito do direito, explicar qual era a interpretação correta da norma jurídica, era preciso que houvesse grandes juristas para cumprir esse papel com autoridade. Isso era muito importante. Hoje, a tendência não é de valorizar tanto o jurista, mas as equipes de trabalho, que estão pesquisando sistematicamente, às vezes em mais de um país, um dado tipo de conflitos, um dado tipo de problema, como o problema do crescimento econômico, como o problema da eficácia das normas constitucionais que geram direitos sociais. Carlos, ali tem uma discussão que eu tive aqui numa entrevista com o Marco Sintra, que depois a gente fala sobre o nosso mestrado, ele ficou bastante motivado com a ideia do mestrado sobre direito e desenvolvimento e comentou de um debate que há em Harvard hoje em dia sobre uma dualidade, se é o desenvolvimento econômico que aprimora as instituições ou se são as instituições que fazem com que acarretam o desenvolvimento econômico. Provavelmente as duas coisas, né? Ou pelo menos essa é uma resposta fácil. Ele como economista, ele acha claramente que é o desenvolvimento que aprimora as instituições. Mas o nosso caminho, queira ou não queira, é outro, não é? Eu acho que o caminho até que você vem trilhando, eu me lembro que há quase 13 anos, eu tinha acabado de defender meu mestrado, foi coisa de 95, você me convidou, a gente mal se conhecia, para a gente começar um trabalho em algo que começou a modificar muito minha visão sobre o direito, se bem que eu não tinha entendido ainda naquela época que foi o SBDP. Conta um pouquinho para mim como é que foi o surgimento do SBDP, a turma que formou, eu lembro do Ronaldo Porto Macedo, do Oscar. Acho que o Zé Reinaldo não estava nesse grupo, não estava. Mas tinha um grupo muito especial, o Celso Campilongo, era um grupo de amigos, né? Era uma coisa muito agradável, não é? Então, a Sociedade Brasileira de Direito Público, o SBDP, surgiu como uma reunião de amigos, como você disse, de diferentes universidades, que constituiu uma geração diferente no seu comportamento, isso é, uma geração que queria trabalhar em equipe, queria fazer coisas juntos. Uma geração que estava procurando a identidade por meio do grupo, não uma afirmação puramente individual. Essa é a primeira coisa interessante, né? Mas por que surgiu? Surgiu por conta de uma insatisfação com a universidade, com a faculdade de Direito, com as características do conhecimento que se produzia na faculdade de Direito. E insatisfação também com o tipo de docência que nas faculdades de Direito se produzia. Insatisfação também com o tipo de doutrina de direito público, essa expressão doutrina é muito própria, né? De doutrinação de direito público, que ainda na década de 90 era importante e que não aceitava a mudança do Estado, quer dizer, se recusava a mesmo olhar as mudanças que ocorriam no Estado, no mundo todo, no Brasil, inclusive, por força de mudança das normas constitucionais. Então, esse grupo se reúne para quebrar as amarras que a academia havia criado. Isto é, para mudar métodos de ensino, para discutir novos temas, para olhar para o direito por uma perspectiva diferente, por exemplo, da globalização e por aí vai. E não é fácil fazer isso não é? Não é fácil porque a academia, em primeiro lugar, tem uma amarra que são os departamentos. Os departamentos são espaços de poder. E os espaços de poder são divididos por disciplinas. Então, existe o espaço do direito tributário, que é diferente do espaço do direito constitucional, que é diferente do espaço do direito civil. Cada um é um núcleo de poder. A tendência a manter essa divisão, direito civil, direito tributário, direito constitucional, muitas vezes tem menos a ver com o seu conteúdo, sua consistência teórica, e mais com a necessidade de manter o poder inalterado. Agora, quando você quebra, você sai da faculdade, quando você não tem mais professores que são professores de direito constitucional, professores de direito civil, professores de filosofia, você pode repensar as categorias completamente. Então, você pode pensar, por exemplo, o que surgiu nessa época muito forte no Brasil, e a SBDP é parte disso, né? Você pode pensar no direito econômico público, direito econômico administrativo, que funde preocupações que no passado
foram preocupações dos privatistas com preocupações dos publicistas. Como que eu junto economia com direito, Carlos Aria? Não tem o perigo do direito se perder no raciocínio econômico, como se preocupam em grande parte alguns doutrinadores? Olha, a análise econômica do direito, que é o nome de uma teoria jurídica, né, que se propõe a explicar o direito, a análise econômica do direito, ela tem algum impacto, na verdade tem uma grande influência hoje, mas o impacto, o choque que causa é por muitas razões. A primeira razão é por um equívoco. O equívoco, sabe o que é? É pensar em economia como sinônimo de finanças e dinheiro. Por quê? Porque as pessoas pensam em economia e lembram do caderno de economia do jornal. Em alguns lugares, o caderno é economia, em outros é dinheiro, em outros é finanças. Então as pessoas acham que fazer análise econômica do direito é pensar em dinheiro o tempo todo. É isso. Quer dizer que eu vou olhar para o direito, para as questões jurídicas, pensando sempre em dinheiro, é isso? Não, isso é um equívoco banal, não é isso. A análise econômica do direito é uma teoria que se dispõe a explicar o direito. Você tenta-se explicar como é o direito, essa é a primeira coisa. Segundo, isso é o lado positivo, né? A análise econômica do direito como uma teoria positiva. Agora tem também o outro lado, a teoria normativa. Isto é, serão ideias que vão tentar influir nas soluções jurídicas. Pois bem, será que nós adotarmos a teoria, essa teoria, significa que o direito se perderá? Olha, eu acredito muito no que têm dito vários teóricos do direito e economia, que é um dos nomes dessa corrente, né? Que, na verdade, grande parte do que se faz nos tribunais é baseado em análises um pouco primitivas econômicas. Então, o que eles estão procurando fazer é só dar mais consistência teórica àquilo que se faz um pouco como lugar comum. E essa questão da consistência teórica, que os teóricos do direito e economia buscam, ela é um pouco estranha para nós, do mundo jurídico. Curiosamente, porque nós temos nas nossas escolas departamento de teoria do direito, né? Parece muito importante. Os alunos começam o curso de direito com um curso de teoria ou de filosofia, mas, na verdade, nós não temos o compromisso com premissas teóricas como os economistas têm. Essa é que eu acho que é a grande diferença, é o grande impacto que a chegada da teoria econômica do direito tem. Eu acho que há uma certa venalidade por parte dos juristas, até no conceito de verdade, porque a economia ela busca uma verdade, busca uma verificação empírica. Nós trabalhamos com um plano de dever ser, que é da regra e pressupõe uma interpretação, e por trás da regra ainda há o princípio, que de uma forma sistematizada me dá a resposta que eu quero. Então, na verdade, nosso objeto é bem solto, não é? Nós não temos compromisso com a cientificidade, necessariamente. Se você for pensar na grande diferença que existe entre um economista e um homem do direito, é uma diferença profissional, fundamental. Qual é? O homem do direito, ele nunca precisou de ciência nenhuma. É uma pessoa que atua com argumentos, com interpretações, tentando influir nas decisões ou fazendo ele próprio as decisões. Isso existe imemorialmente, tanto que cada um de nós se sente herdeiro de uma longa tradição histórica de ideias, de conceitos, de institutos. Nós não precisamos de teoria jurídica nenhuma para atuar. Isto é, há centenas de milhares, milhões de profissionais do direito que não precisam de teoria jurídica nenhuma para existir. Eles são profissionais de direito. Por quê? Porque eles carregam esse conhecimento tácito que se formou ao longo dos tempos. Os economistas são diferentes. Os economistas não existiam na Antiguidade e nem existiam na Idade Média. Existiam comerciantes, existiam financistas, mas não economistas. Os economistas, eles são teóricos. Quer dizer, essa profissão economista nasce em função de uma teoria. Eles são os portadores de uma teoria. Tudo começa com uma ideia básica, a ideia de escassez. A partir daí se constrói uma teoria sofisticada, para tentar compreender o mundo, compreender como as pessoas decidem, ou, esse é o lado positivo, né? Ou o lado normativo, tentar influenciar o modo como se decide, essa coisa toda.
Então, a identidade dos economistas vem da ciência, dos juristas não. Interessante, Carlos Ali, porque olhando até como positivista, com um olhar positivista sobre isso, eu vejo que as coisas podem se conciliar, porque na verdade até um positivismo puro, mais ingênuo, está preocupado com como a norma funciona, de como as relações se estabelecem, como se dão as interpretações, mas quando você começa a olhar de fora, para a sua própria casa, você começa a perceber que o que importa não é só o fato jurídico, não é só a motivação do ato administrativo, mas o que importa é o contexto econômico da motivação do ato administrativo, que começa a se tornar fato jurídico relevante também para a regra que regula esse motivo do ato administrativo. Começa a perceber que há uma narrativa, um percurso narrativo histórico em torno dessa motivação que modula esse sentido também. Então, o fato é que a história, a economia, a política acaba nos dando mais visão do próprio suporte factual jurídico com que nós trabalhamos também. É verdade. Os positivistas, você mencionou no início, que foram importantes na área de direito público na década de 70, eles também tinham uma teoria tão chocante quanto a análise econômica do direito. Por quê? Porque estavam muito fechados em pressupostos teóricos, né? E procuravam construir todos os seus argumentos a partir de pressupostos teóricos bastante fechados. Então, eles eram chocantes também. Acontece que os juristas sempre tiveram vida dupla. Então, ao mesmo tempo, eram capazes de ficar na academia tentando construir teorias a partir de pressupostos bastante fechados, mas ir advogar, ir judicar e aí usar esse conhecimento tácito, né? Então, isso é uma coisa importante para perceber, não é só a análise econômica do direito que é chocante por ser, assim, uma tentativa de impor uma teoria, né, como algo muito importante na vida jurídica, né? Não é só isso. Agora, você está salientando uma outra coisa importante que mostra as limitações que era muito fácil sentir como aluno na década de 70. A limitação do discurso muito formalista, muito positivista. Por quê? Meu professor de direito tributário, por exemplo, ele poderia construir um brilhante sistema a partir da interpretação que ele fazia da Constituição e dizer como ele achava que esse sistema estava colocado na ordem jurídica brasileira. Nós todos ficaríamos impressionados com o sistema dele, mas se lá no meio da explicação dele alguém perguntasse, mas como decide o Supremo Tribunal Federal, a vara da Fazenda, ele possivelmente não... Decidem erroneamente. Erroneamente, exatamente. Aí ele ia dizer isso. Olha, se ele desse alguma bola para esse tipo de discussão, ele diria, olha, decidem assim assado, mas não tem a menor importância porque está errado. Mas se você dissesse, como está errado, mas o Supremo não decide em última instância e a decisão dele passa a ser o próprio sentido da norma, né, determinar o próprio sentido da norma, ele não conseguia trabalhar a partir dessa ideia. Então, ele recusava essa ideia, dizendo que está errado.